Hoje nós vamos começar a estudar Abacuque. Talvez você nunca tenha lido Abacuque, talvez nunca tenha, nem sabe onde fica. O Rony está procurando aí, quero ver. Quanto tempo que ele vai demorar para achar? Ah, tá sem óculos, entendi. Desculpa essa. Mas Abacuque é um dos livros bem interessantes, que ele é um livro bem atual. Vocês vão ver que ele, claro, né, toda a Bíblia ela é atual, mas vocês vão ver que ele é bem parecido com aquilo que nós temos passado, sobre justiça de Deus, sobre ira de Deus e sobre sofrimento. Então, nós vamos estudar Abacuque em mais ou menos 6 a 7 mensagens, só que a mensagem de hoje, ela não vai ser em si uma mensagem, ok? Ela vai tá mais para uma aula do que uma mensagem, uma aula de EBD ou alguma coisa assim. Por quê? Porque antes de nós entrarmos no livro de Abacuque, a gente precisa saber o porquê que Abacuque foi escrito, quem escreveu Abacuque, e de alguma forma a gente vai ter esse tipo de aula aqui, ok? Imagina se você encontra um livro aleatório no meio da rua. Você abre ele e está escrito sobre um rei que governou sobre tantos anos em um país que você nunca ouviu falar. E ainda não diz em que época que foi escrito esse livro e por onde se passou essa história. E surgiu um herói cujo nome você também nunca ouviu falar, que resgatou uma princesa que você também nunca ouviu falar. Imagina isso, você pega um livro no meio da rua, começa a ler e você não entende nada daquela história. Mas no final do livro está escrito, baseado em fatos reais. E aí você fica encucado. Você se encanta com a história, você lê o livro inteiro, é um livro curto, mas chega no final em que você lê baseados em fatos reais e você fica encucado. Mas que rei é esse? Que herói é esse? Que princesa é essa? Eu quero saber os nomes reais e que época que isso aqui aconteceu, aonde isso aconteceu. Então você dá uma pesquisada no Google e você não acha nada, absolutamente nada sobre aquele livro. E você fica, o que eu faço agora? E então você entra em uma biblioteca municipal pela primeira vez na sua vida e você começa a pesquisar alguns livros ali e você descobre que existem alguns livros que falam sobre aquele seu livro que você achou no meio da rua. E então você descobre que, na verdade, aquele livro foi escrito em alemão pela primeira vez e traduzido para o português. Então você pensa, bom, se foi escrito em alemão, então provavelmente vai falar sobre um reino, sobre um rei e sobre um herói, uma princesa que estava em alguma época lá na Alemanha. Então você começa a pesquisar alguma coisa a mais a respeito disso e você descobre que de fato esse livro é totalmente alemão e se passou numa época X com um rei que na verdade o nome era X e a princesa se chamava tal nome, etc. e tal. Então você começa a descobrir e você até se encanta por toda essa história e por ter descobrido tantas coisas assim, que você começa a aprender alemão. Você começa a estudar alemão para ver no original se aquilo que está dizendo, se a tradução que está nas suas mãos realmente é fiel. Então você descobre, você começa a estudar alemão e você lê o livro novamente e você se encanta com coisas que você não tinha visto na sua primeira leitura. É exatamente assim que acontece com os livros da Bíblia. Quando você lê um livro separado ou um livro aleatório, não tem como você entender tudo o que está naquele livro. Você precisa procurar em outros lugares. Você já leu algum livro na Bíblia em que você, talvez seja curto ou grande, que você leu, tirou lições para a sua vida, achou interessante, mas não entendeu nada? Você leu aquele livro, mas não entendeu o que estava se passando, que época que estava sendo escrito aquele livro, quem que era o autor daquele livro, quem que era aquele profeta e o que estava acontecendo de fato ali. Você já leu um livro assim? Se você lê o livro de Abacuque,
você vai perceber exatamente isso. Talvez você tenha lido alguma vez, mas deixa eu te perguntar e você tente me responder aí. Quem foi Abacuque? O cara que escreveu o livro, né? Um profeta que escreveu o livro. Tá, mas quem era Abacuque? Era filho de quem? Bom, não sei. O que ele fazia? Não sei. Por que Abacuque escreveu o livro de Abacuque? Alguém sabe por que ele escreveu esse livro? São perguntas que quando a gente lê pela primeira vez, a gente tira algumas lições para nós, mas quando a gente começa a ler pela segunda vez, você começa a perceber algumas coisas que você precisava entrar em mais detalhes. Então, quando a gente vai ler algum livro da Bíblia, principalmente um livro que não é tão conhecido, e principalmente um profeta menor, ou seja, um profeta que tem poucos capítulos aqui, nós precisamos entender algumas coisas antes de nós lermos esse livro completo. A gente precisa entender quem foi o autor, quem era esse autor, quem era esse profeta. A gente precisa entender em que época que passava, ou seja, quando que ele escreveu isso. A gente precisa entender qual que era a situação de Israel naquele momento e por que Deus mandou o profeta escrever essas palavras. E aí sim, depois que a gente perceber essas coisas, a leitura do texto, a leitura vai ser um pouco mais fácil, porque a gente já entendeu por onde se passa toda essa história. Então, queria ler novamente com os irmãos. Agora a gente vai ler um versículo hoje, apenas um versículo. Você veio para a igreja para ler um versículo, olha só que interessante, que é o versículo 1, que diz o seguinte: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. A gente já consegue entender um pouco a respeito disso. Então, primeiro, o que era uma mensagem? Mensagem naquela época a palavra aqui era oráculo, ou seja, uma mensagem que vem do próprio Deus. E foi escrito para quem? Essa mensagem foi dada a quem? Para Abacuque. Por quem? Pelo próprio Deus. Então essa mensagem é o que nós vamos ver a partir de agora. Mas a gente precisa começar a entender e precisa saber principalmente algumas questões aqui. Então, primeiramente, quem escreveu o livro de Abacuque? Me respondam aí. Quem escreveu o livro de Abacuque? Pode responder. Quem escreveu? Pode falar, gente. Ele mesmo? Ok. Provavelmente foi o próprio Abacuque. Mas quem era esse tal de Abacuque, com nome tão difícil assim? Nós não temos muitas informações sobre Abacuque. Nós não temos muitas informações a respeito de Abacuque. Nós só sabemos o que a própria Bíblia conta, que é no versículo 1, que diz o nome de Abacuque, e no capítulo 3, versículo 1, que diz a oração do profeta à moda de Sigionote, ou seja, ao canto. Então a única coisa que a gente sabe de Abacuque na Bíblia são essas duas referências de Abacuque, ok? Mas, se a gente for fazer um estudo mais profundo, a gente já vai falar sobre data daqui a pouco, mas a gente começa a descobrir que Abacuque, ele foi um profeta, obviamente, ele é chamado de profeta aqui, ele foi um profeta pré-exílico, ou seja, lembra daquela história quando os babilônios vieram e fizeram o povo de Israel cativo? Lembra dessa história? E fizeram o povo de Israel durante tanto tempo cativo e tudo mais. Abacuque, ele é escrito antes disso. Então se passa uma situação antes dessa. Nós já vamos falar sobre isso. Nós também sabemos que o nome de Abacuque provavelmente significa abraço, que vem de uma raiz. O nome dele vem da raiz de algo chamado abraço. O que isso tem a ver? Não sei. Muitos vão dizer que é porque ele foi abraçado por Deus, como a gente vai ver lá no capítulo 3, mas a gente não sabe o porquê que o nome dele é assim. E outra informação que a gente tem sobre Abacuque é que ele escreveu o capítulo 3
de uma forma de canto, como sigionote, que é uma forma em que se fazia canto naquela época. O que dá indícios de que Abacuque tinha habilidade para escrever algo, para compor uma música. Então a única informação que nós temos na Bíblia sobre Abacuque é essa. Nós não temos mais nenhum outro livro na Bíblia, não temos mais nenhuma informação sobre ele. Porém, existem várias lendas extra-bíblicas a respeito de Abacuque. Nós vamos ver 3 aqui dessas lendas, dessas histórias que dizem a respeito de Abacuque. A primeira é que alguns rabinos, ou seja, líderes judaicos, eles olham lá para 2 Reis 4,16, nós não vamos abrir, mas lá em 2 Reis 4,16, e sugerem que Abacuque é filho de uma mulher sunamita, que era de uma região de Sunem, uma cidade chamada Sunem. Essa mulher, conta essa história ali, de que essa mulher era uma mulher muito rica, e ela dava alimento para o profeta Eliseu. Então toda vez que Eliseu passava ali na região de Sunem, ela recebia Eliseu em casa e dava alimento para ele. Só que essa mulher, ela não tinha filhos e o seu marido já era muito velho. Então ela não tinha como ter filhos. E Eliseu, em gratidão a toda vez que essa sunamita dava alimento para ele, toda vez que ia lá e cuidava dele, Eliseu então fez uma promessa a ela, uma profecia, de que no ano seguinte, em que Eliseu passasse por aquela região novamente, ela estaria abraçando o seu bebê. E aí por isso, por causa dessa frase, e pelo nome de Abacuque significar abraço, alguns rabinos vão interpretar que Abacuque era filho dessa sunamita, que foi abençoada por Eliseu. Na época, faz sentido, faz um pouco de sentido, de acordo com as datas. Porém, a gente não tem como saber se é verdade ou não. Isso é apenas uma dedução. Uma outra história, uma história interessante, é que um apócrifo, ou seja, um livro histórico que não foi incluído na Bíblia, esse livro chamado Bel e o Dragão, ele conta a história de que quando Daniel estava na cova dos leões, Abacuque foi levado por um anjo, foi transportado por um anjo até a cova de Daniel, ali a cova dos leões, onde Daniel estava, e deu um alimento para Daniel. Essa história que esse livro chamado Bel e o Dragão conta. Isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Isso é verdade? Não dá para saber. Provavelmente não, porque se fosse verdade, o próprio livro de Daniel descreveria isso. Mas não dá para saber se é verdade ou não, ok? E uma terceira história, mas não história, é que sugerem que Abacuque, ele foi um levita. Lembra? Descendente da tribo de Levi, aqueles que eram responsáveis por cuidar da adoração no templo de Israel ali. E eles sugerem isso porque lá no capítulo 3, como nós veremos daqui a um tempo, aí como eu falei, ele escreveu em forma de canto. E eles sugerem que Abacuque foi levita por conta disso, porque ele escreveu nessa forma. Porém, não dá para a gente saber, e na verdade a gente vê na Bíblia bem claro, de que várias pessoas escreveram em forma de canto, e não eram levitas, como o próprio Davi. Ele não era levita, ele era da tribo de Judá, ele escreveu inúmeros e inúmeros salmos em forma de canto. Então não tem como a gente saber de todas as informações de quem era Abacuque. A única coisa que a gente sabe dele é que ele era um profeta, e a gente já vai saber, vai falar que data em que esse profeta surgiu, e que ele surgiu como mensagem vindo do Senhor contra Judá, especificamente Judá, a tribo de Judá. Mas então, a segunda pergunta é: quando que esse livro foi escrito? Em que época que esse livro foi escrito? Porque saber quando o livro foi escrito vai mudar muito daquilo que nós temos de informações sobre
sobre o livro, interpretações sobre o livro. O que a gente consegue deduzir é que Abacuque ele foi escrito pré-exílico, ou seja, antes do exílio babilônico, e a gente já vai ver, de acordo com as exposições, nós vamos ver o porquê disso. Mas, um homem ele sugeriu que Abacuque ele foi escrito no reinado de Manassés, que foi filho de Ezequias, em 697 a.C. Por quê? Porque lá no livro de Reis também conta a história de que Manassés fez tudo o que era mal diante do Senhor, e Deus prometeu a Manassés de que levantaria um povo e acabaria com o Judá. Então nós temos essas informações. O próprio Manassés ele levantou um altar para Baal e sacrificou o seu próprio filho para Baal. Então você imagina que rei era esse? Foi um rei de Israel, mas fez tudo de mal contra o Senhor. Mas uma outra sugestão, já mais atual, diz que Abacuque ele foi escrito em 330 a.C., ou seja, bem recente, um pouco recente antes de Cristo. E ele foi escrito dizendo sobre a invasão grega por Alexandre o Grande. Você já assistiu o filme do Alexandre o Grande? Ele diz que foi nessa época que aconteceu, quando Israel foi invadido pela última vez pelos gregos, pela penúltima vez pelos gregos, e depois foi invadido pelos romanos. Porém, não faz muito sentido essa interpretação. Nós acreditamos que Abacuque ele foi escrito, e gravem bem esse nome, foi escrito no reinado de Josias, que fez coisas boas perante o Senhor, mas logo após foi escrito mais específico no reinado de Jeoaquim, que foi de 609 a 597 a.C. Porque foi nessa época que foi bem parecido com o livro. Jeoaquim estava fazendo o que era mal perante o Senhor, e todas as promessas que Deus tinha feito a Manassés antes, há 90 anos antes, ele falou que julgaria agora no reinado de Joaquim. Então parece que Abacuque está escrevendo o seu livro nessa situação. Agora, como que era essa época? Por que Abacuque escreve esse livro? Como que era essa época? E por que ele faz então essa profecia? Se nós interpretarmos então que o livro de Abacuque foi escrito no reinado de Joaquim, em 609 a 597, nós precisamos entender como que era esse reinado. 90 anos depois, então, a gente falou um pouco de Manassés. Manassés fez tudo o que era mal perante o Senhor e Deus enviou julgamento a ele. 90 anos depois, surge então esse rei chamado Jeoaquim. E esse rei, ele também fez tudo o que era mal perante o Senhor. Josias tinha feito coisas boas até antes dele, mas Jeoaquim fez tudo o que era mal perante o Senhor. Ele começou a cultuar e adorar todos os deuses que eram possíveis naquela época, e também começou a adorar, por incrível que pareça, deuses egípcios, e começou a pegar junto com o faraó, e começou a cultuar os deuses egípcios daquela época junto com o faraó. Ou seja, o povo de Israel tinha saído do Egito, estava na terra prometida, ele volta então a adorar os deuses do Egito. Não só os deuses do Egito, mas também a Baal. Então foi nessa época que Abacuque começa a escrever o seu livro. Ele vê toda essa situação, vê toda essa tragédia, vê reis e reis passando em Judá e não estavam mais adorando ao Senhor, vê o próprio povo de Judá fazendo um monte de coisa errada, e ele então clama ao Senhor. Porém, nessa época em que foi escrito, Deus deu então essa mesma resposta a Abacuque, a mesma resposta que ele tinha dado para Manassés, de que ele levantaria um povo
ele também deu a Abacuque, como nós vamos ver daqui a um tempo. Mas eu queria abrir um pouco a Bíblia com você em 2 Reis, capítulo 24. Nós vamos ver um pouco da história desse tal de Joaquim. 2 Reis 24. Nós vamos ver o versículo 1 até o versículo 4. Segunda Reis 24, de 1 a 4. Ok? Vamos ler? Durante o seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, e Joaquim sujeitou-se a ele por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Joaquim, e as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoá-lo. Ok, então, como a gente leu aqui no versículo 2, isso tudo aconteceu, a invasão dos babilônios e a invasão de todos os outros povos, aconteceu por ordem de Deus. E o que ele diz aqui é que Deus já havia falado por meio de seus servos, os profetas. Então, a gente interpreta que Abacuque está exatamente nessa situação, em que ele está prestes a ver Nabucodonosor vir até Judá e levar cativo todo o povo de Israel. E não só Nabucodonosor, mas todos os outros povos vindo e acabando com Judá. E a gente vai começar a ver, nos nossos estudos daqui para frente, toda essa situação em que Abacuque está vendo toda a desgraça que está acontecendo com o seu povo, e Deus ainda diz: eu vou enviar mais desgraças, eu vou enviar um povo para acabar com vocês. E é exatamente sobre isso que o livro é escrito. Então a última pergunta aqui, pergunta 4 é: por que o livro de Abacuque foi escrito? Como falamos, Israel estava cada vez mais distante do Senhor. Cada vez mais o povo tinha deixado de adorar a Deus. Há mais de 90 anos que o povo já não adorava mais a Deus. Josias foi o único que tentou adorar a Deus, mas acabou cedendo aos chefes, e então deixou também de adorar a Deus. Porém, todos os outros reis que vieram ajudar, durante esses 90 anos depois de Manassés, já não obedeciam mais ao Senhor. Então imagina comigo, durante 90 anos, em que nem o rei segue a Deus. Imagina o que acontece com o povo. Imagina a situação de Israel. Imagina o tanto de prostituição, de lascívias, de idolatria, promiscuidade, corrupção e mentiras que aconteciam naquela época. Imagina o tanto de deuses que aquele povo adorava. Porque agora eu já não quero mais adorar ao único Deus. Agora eu posso adorar o Deus egípcios, agora eu posso adorar a Baal, agora eu posso adorar os deuses dos babilônicos, dos amonitas, agora eu posso adorar o Deus que eu quiser. Porque afinal, se nem o rei adora, por que eu vou adorar? Então imagina a situação que estava acontecendo ali. E a indagação de Abacuque, no versículo de 1 a 4, como a gente vai ver na semana que vem, é: Senhor, o Senhor está dormindo? Por que o Senhor não responde? Olha tudo que está acontecendo e o Senhor não faz nada. Então, essa é a situação que está acontecendo aqui. Abacuque está olhando para uma total depravação, para pessoas que não querem mais adorar a Deus,
está olhando para reis que durante 90 anos não estavam mais obedecendo ao Senhor, estava olhando talvez para os seus amigos, seus compatriotas, e que eles não adoravam mais a Deus. O que é interessante aqui é que nessa época em que foi escrito, é bem provável mesmo, que Abacuque viveu junto com Daniel, e foi companheiro de Daniel, porque foi na mesma época. Então, se você colocar livros parecidos aqui, você poderia ler primeiro Abacuque, depois de ler Abacuque, você lê Daniel, porque é a mesma história. Abacuque está dizendo sobre uma época em que tudo de mal estava acontecendo, e então Deus levanta os babilônicos para acabar com Israel. E Daniel conta a história já Nabucodonosor reinando sobre Israel. Então é logo em seguida. Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e começa a estudar alguns textos que parece que nenhum faz sentido um do lado do outro. Mas quando você for ler Abacuque, quando você for ler Daniel, lê Abacuque primeiro, entenda o que está acontecendo em Abacuque e depois leia Daniel. Então essa era a questão ali do povo. Pessoas que não adoravam mais o Senhor, reis que não adoravam mais o Senhor, e Abacuque era o único que se achava justo diante de Deus. É o único que dizia: Deus, eu sou o único justo aqui. Eu sou a única pessoa que te serve. Não sobrou mais ninguém. Parece bastante a indagação de Elias. Elias clamando a Deus: Deus, não sobrou mais ninguém, eu sou o único aqui que te serve. E parece que Abacuque está na mesma situação. Ele está olhando para esse caos que está acontecendo no mundo. O que para nós tem bastante a ver, e é por isso que a gente escolheu esse livro, porque no meio de tanta lascívia, tanta prostituição, tanta miséria que a gente vê acontecendo com o mundo, tanto sofrimento, tantas coisas erradas, a nossa primeira pergunta é: aonde está o Senhor? Deus, cadê você? Porque tudo de mal está acontecendo, ninguém mais adora o Senhor, ninguém mais te busca, e parece que eu sou o único no meu serviço, parece que eu sou o único na minha escola, parece que eu sou o único em qualquer outro lugar na minha família que adora o Senhor. E por que isso? O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai enviar o seu juízo, e essa é a pergunta do livro de Abacuque. Por isso que nós também abordaremos alguns temas, como por exemplo o problema do mal. Será que Deus permite o mal? Será que Deus deixa que o mundo cada vez mais se destrua? Será que Deus não está lá, por exemplo, no Sri Lanka, que aconteceu um atentado na Páscoa? Deus não estava lá presente? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Então nós vamos começar a estudar a respeito disso, e essa indagação de Abacuque, e essa também é a nossa indagação, nosso questionamento muitas vezes de nossas vidas. Então, quem escreveu o livro? Abacuque. Obviamente foi Abacuque. Em que época ele escreveu? 609 até 597 a.C., no reinado de Joaquim. O que estava acontecendo naquela época? Tudo de mal estava acontecendo. Mais de 90 anos que ninguém mais adorava o Senhor. Por que então ele escreve esse livro? Porque ele está revoltado de que o Senhor não está escutando. Ele está revoltado de que o Senhor está em silêncio. E durante bastante tempo, parece que o Senhor não responde. Parece que o Senhor está em silêncio. Parece que ele deixou que tudo isso acontecesse. Então esse é o questionamento de Abacuque. Por isso, ele começa a então se perguntar a Deus e nós sobre esses questionamentos. E se a gente for pegar o livro de Abacuque e separar em algum esboço ou alguns pontos aqui, nós vamos ver, primeiramente, que Abacuque ele pede por justiça de Deus. Então isso a gente vai ver na semana que vem. Abacuque clamando por justiça e falando: por favor, Deus, acorda, faz alguma coisa. É isso que a gente vai ver na semana que vem.
Na outra semana nós vamos ver Deus então sentenciando, mandando a sua sentença contra Judá. Então, você está clamando a mim, então eu vou enviar a minha sentença. É a primeira resposta então do Senhor diante disso. Depois nós veremos sobre como que Abacuque intercede pela misericórdia de Deus. Então o seu primeiro questionamento ele intercede pela justiça de Deus, ele pede por justiça. Mas depois da resposta do Senhor, Abacuque clama por misericórdia de Deus. Nós vamos ver o porquê que Abacuque clama por misericórdia. No começo estava pedindo por justiça, agora ele pede por misericórdia. Por quê? E então, nós veremos, quarto ponto aqui, sobre a resposta do Senhor contra os ímpios. E então, finalmente, no capítulo 3, a oração de Abacuque, o louvor de Abacuque a Deus. Então, se nós formos separar, seria em 5 partes. Primeira parte, então, Abacuque pede por justiça, capítulo 1, de 1 a 4. Depois, sentença contra Judá, 1 de 5 a 11. Depois, Abacuque intercede por misericórdia, 1 de 12 até o capítulo 2, versículo 1. Depois, a resposta do Senhor contra os ímpios, de 2:2 até 2:20. E, finalmente, a oração de Abacuque, capítulo 3, de 1 a 19. Então, é sobre esses temas que Abacuque escreve. E o que isso tem a ver com a gente? Isso que eu acabei de falar. Quantas vezes a gente se pergunta a Deus: o Senhor está dormindo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com o mundo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha família? Por que tudo isso acontece comigo? Nós vamos começar a responder essa grande indagação. Será que o Senhor é mau? Será que existe alguma maldade em Deus? Quando Deus envia a sua justiça e quando Deus é irado, significa que Deus é mau? Então a gente vai começar a responder isso nessas 7 a 8 pregações que nós teremos em Abacuque, ok? Por mais que seja um pouco chata falar sobre história, e ver um pouco do contexto de Abacuque, mas mesmo assim, se você pegou um pouco de toda essa história com os reis, eu queria tirar 3 implicações e uma aplicação sobre esse contexto de Abacuque. Primeiro, é que mesmo conhecendo a Deus e sabendo o que Ele fez, nós muitas vezes escolhemos fazer o que nós bem queremos e fazer o que é mal aos olhos de Deus. Todos os reis de Israel sabiam muito bem quem Deus era. Todos os reis de Israel sabiam de toda a história de Deus, principalmente tirando o povo do Egito. Mas mesmo assim, vários reis preferiram seguir o seu próprio coração e adorar deuses e idolatrar outros deuses que eles estavam com desejo de idolatrar e deixaram de adorar ao Senhor. Essa é a primeira corrupção. Mesmo conhecendo a Deus, a gente começa a adorar outros deuses. Uma segunda implicação aqui é que mesmo em meio a tanta injustiça, ainda existem filhos de Deus que obedecem à lei de Deus e clamam a Deus por seu auxílio. É isso que acontece aqui na situação de Abacuque. Abacuque poderia ser como qualquer um ali, vendo toda a injustiça daquele povo. Ele poderia simplesmente falar assim: está todo mundo errado, todo mundo está fazendo o que bem entende, então eu também vou fazer o que eu bem quiser. Mas Abacuque, ele tem temor a Deus, e a primeira coisa que ele faz é, em vez de se contaminar, ele ora a Deus, ele clama a Deus, o que nos ensina bastante. Em meio a tanta injustiça, sempre vai haver pessoas justas,
que estão clamando a Deus pelo auxílio de Deus. Uma terceira implicação é de que as promessas de Deus, mesmo as promessas de justiça, elas nunca vão falhar. As promessas de Deus, elas sempre virão, mesmo aquelas de justiça. Deus tinha prometido há 90 anos atrás, queria enviar um povo para acabar com Judá, quando o rei Manassés reinava. 90 anos depois, Deus então envia esse povo. Ele tinha prometido algo antes e agora ele ia se cumprir. Mas uma quarta, o quarto ponto e a aplicação que nós podemos tirar desse texto é que, mesmo em meio ao caos, não seja como Judá, que abandonou ao Senhor. Não seja como o povo que já não queria mais adorar a Deus. Mas procure ser, pelo menos, um pouco como Abacuque, que, por mais que foi de uma forma estranha, de ter questionado ao Senhor, mas a sua primeira reação foi clamar a Deus. Então seja como ele, clame a Deus por uma intervenção divina, clame a Deus por uma intervenção, sabendo que as promessas de Deus nunca vão falhar. Então, se a gente for resumir todo esse contexto de Abacuque, seria isso. Abacuque foi um homem que, vendo toda a desgraça que estava acontecendo naquela época, ao invés de se juntar ao povo e parar de adorar a Deus e idolatrar ídolos, ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor. Portanto, nós também devemos ser assim. Então, se a gente fosse tirar alguma lição de tudo isso, seria essa. E a partir desse momento, na semana que vem, nós estudaremos sobre como que foi esse clamor a Deus e como que Deus respondeu. O que Deus fez, que resposta que Ele deu a esse tal de Abacuque. Então, nós veremos essas promessas, esse questionamento, se Deus é mau, se Deus é bom, se Deus envia a sua justiça, sua ira, se Deus está em silêncio, se Deus não está fazendo nada na nossa época. Legal, Deus fez no Antigo Testamento, mas e agora? O que Deus tem feito? A gente vai começar a falar sobre isso, a questionar sobre isso. Então eu espero ter dado pelo menos um pouquinho de ânimo para que a gente comece a estudar Abacuque. Sei que é cansativo um estudo assim, mas vocês vão ver que vai fazer todo sentido quando a gente começar a estudar. Algumas indagações vocês vão começar a falar assim, então ele está dizendo isso porque os babilônicos vieram e atacaram Judá na época de Joaquim. Vocês vão começar a perceber, de acordo com o nosso estudo, tudo isso que a gente estudou no dia de hoje, ok? Muito bem, lembre-se sempre, apesar de muitas pessoas abandonarem ao Senhor por aí, busque a Deus, clame a Deus, assim como Abacuque fez aqui nesse começo de livro, ok? Vamos orar?